Será que tudo o que você aprendeu sobre a quinta esposa de Henrique VIII, Catarina Howard, é apenas uma narrativa distorcida? A representação comum dela como uma rainha irresponsável, uma mulher que ria excessivamente, uma trapaceira e uma noiva tola que levou à sua execução, pode não contar a história completa. E se o verdadeiro escândalo não forem suas ações, mas as ações tomadas contra ela? Por trás das fofocas escandalosas, existe outra narrativa, envolta em trevas, em segredo, em manipulação, uma história silenciada por séculos e escondida sob o rótulo de um caso extraconjugal. Você pode se perguntar: isso não pode ser verdade, a história sempre a retratou como culpada. No entanto, a versão oficial da história, frequentemente, é uma grande farsa. Portanto, se você via Catarina Howard apenas como uma garota descuidada brincando com o perigo, é hora de revisitar sua história, pois a verdade pode se mostrar muito mais assustadora do que se acreditava anteriormente. Pronto para mergulhar na história real de uma das execuções mais equivocadas da história? Vamos começar com a narrativa de hoje. Uma jovem privada de sua mãe, fortuna e identidade, Catherine Howard, nasceu por volta de 1524 em uma das famílias influentes da Inglaterra, mas como um ramo menor de uma árvore imponente. Seu pai, Edmund, sendo um filho mais novo e sem riqueza, deixou Catherine sem lembranças maternas quando sua mãe, Joyce, faleceu quando ela mal tinha idade suficiente para reconhecê-la. Aos 5 anos de idade, ela foi enviada para residir com Agnes Tilney, a duquesa viúva de Norfolk, em uma grande mansão chamada Chesworth. Isso não foi um ato de crueldade, mas sim uma demonstração de bondade da era Tudor. A duquesa administrava o que hoje chamaríamos de uma escola de aperfeiçoamento para moças nobres. Catherine aprendeu a ler, escrever e tocar música. Ela dominou a arte da reverência e aprendeu a falar francês. No entanto, um aspecto crucial frequentemente esquecido é que ela também estava sendo preparada para navegar em um mundo onde mulheres jovens serviam como moeda. Aos 12 anos, seu professor de música, Henry Mannix, começou a abusar fisicamente dela durante as aulas. Quando a duquesa os viu se abraçando, ela bateu em Catherine. Foi Catherine quem foi punida, pois a virtude de uma garota era o bem mais precioso de sua família, e Catherine tinha acabado de se tornar um objeto de valor. Mas Catherine ainda não compreendia as regras. Ela estava apenas brincando de brincadeiras adultas quando criança. Quando a família se mudou para Londres, Catherine, aos 14 anos, atraiu a atenção de Francis Darren, o secretário da duquesa. Ele era carismático e mais velho, o que a fazia se sentir valorizada. Eles se tratavam como marido e mulher. Suas colegas de quarto riam dos barulhos que emanavam do quarto de Catherine. O que elas observavam não era romance, era uma garota sendo manipulada por homens que viam sua imaturidade como um convite. Mais tarde, Catherine admitiu que sabia como excitar os homens sem engravidar. Reflita sobre isso. Uma adolescente se gabava de manipulações sexuais para evitar a gravidez. Isso não era sofisticação, era sobrevivência. Apesar de sua popularidade na casa, devido à sua baixa estatura, graciosidade e riso contagiante que enchia os cômodos, ela era magneticamente atraente. Seu amor pela dança e seu sorriso luminoso a tornavam mais atraente do que bonita. O embaixador francês comentaria isso mais tarde. No entanto, a trágica ironia reside no fato de que seu charme juvenil, sua natureza confiante e sua ânsia de agradar acabaram sendo usados contra ela. Por volta dos 15 anos, em março de 1539, ela conquistou uma posição cobiçada na casa de Ana de Cleves, que logo se tornaria a quarta esposa de Henrique VIII. Ela se acreditava segura, sem saber que estava caindo em uma armadilha. Um fato assustador é que Catarina Howard conheceu Henrique VIII em dezembro de 1539, quando ela tinha cerca de 15 anos e ele, 48. Ela fez uma reverência diante de um homem com idade suficiente para ser seu avô, que viu nela uma potencial nova esposa. Henrique
A rotulou como uma égua de Flandres, mas achou desagradável interagir com ela. Em contraste, Catarina personificava qualidades que Ana não possuía: juventude, ascendência inglesa e um intenso desejo de agradar. O Duque de Norfolk, tio de Catarina, notou o olhar de Henrique percorrendo a sobrinha por toda a corte como um predador à espreita de sua presa. No entanto, essa escolha lançaria uma longa sombra sobre todos os envolvidos. Em junho de 1540, toda a corte sabia que Henrique havia se apaixonado. Um observador insinuou que o rei estava inapropriadamente próximo de outra mulher. Até Ana de Cleves expressou seu desconforto com a atração do rei por sua própria dama de honra. Considere a situação de Catarina. Uma adolescente, sem recursos, sem mãe e proteção, tendo como única proteção o tio que planejava vendê-la como uma égua reprodutora. Quando a figura mais poderosa da Inglaterra começa a lhe enviar presentes e cartas de amor, qual a alternativa? Recusar e arriscar a ira da família? Consentir e se tornar rainha? Ela escolheu sobreviver. Ela sempre escolheu. Em 12 de julho, Henrique anulou seu casamento com Ana de Cleves. 16 dias depois, em 28 de julho de 1540, ele se casou com Catarina no Palácio de Oatland. No mesmo dia, seu conselheiro anterior, Thomas Cromwell, encontrou seu fim em Tower Hill, por meio da execução. Amor e morte, casamento e decapitação. No reino de Henrique, eles coexistiam como dançarinos em um banquete. Em 8 de agosto, Catarina foi oficialmente coroada rainha no palácio de Hampton Court. Uma garota de apenas 16 anos, usando uma coroa que pesava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas, ao lado de um homem que já havia lamentado 2 esposas. Ela optou pelo lema Non atre volentit celaciene, que significa nenhum outro testamento além do dele. Os cortesãos viam isso como devoção romântica. No entanto, não era um pedido de ajuda. Henrique estava apaixonado. O embaixador francês ficou surpreso com o afeto excessivo do rei por ela em comparação com os outros. Henrique prodigalizou Catarina com joias, terras e títulos. Ele a apelidou de sua rosa sem espinhos. Ironicamente, Henrique adorava Catarina porque ela parecia inocente, pura e intocada. Se soubesse das ações de Henrique Manox com seu corpo de 12 anos, ou das visitas noturnas de Francisco Durham, ele ainda teria desejado sua noiva ideal? Catarina se esforçou para ser a rainha, como todos imaginavam. Ela foi amável com Ana de Cleves no Natal, trocando presentes e até dançando com aquela que substituiu. Ela conseguiu persuadir Henrique a poupar prisioneiros, um papel tipicamente desempenhado por uma rainha compassiva. Ela tratou bem seus enteados. Maria Tudor, mais velha que a própria Catarina, inicialmente a desprezou, mas Catarina conquistou seu favor com paciência. Ela concedeu joias à jovem Isabel, sua prima por via da linhagem Bolena. Ela cativou o pequeno príncipe Eduardo. No entanto, havia uma questão que Catarina não conseguia resolver. Francisco Durham se recusou a desaparecer. No início de 1541, seu antigo amante reapareceu na corte, buscando um cargo em sua casa. Ele se gabava de sua influência sobre a rainha para qualquer um que a ouvisse. Ele conhecia seus segredos e não hesitava em revelá-los. Enquanto isso, outra figura ameaçadora a cercava. Thomas Culpeper, membro da Câmara Privada do Rei, conhecido por sua beleza, charme e total crueldade, era um desses predadores. Documentos históricos sugerem que ele foi acusado de estupro e assassinato, mas escapou da retribuição devido à afeição do rei. Catarina se viu imprensada entre 2 homens poderosos capazes de arruiná-la. Atrás dela jazia um passado que ela tentara enterrar. À sua frente pairava um futuro à beira de um desastre catastrófico. Ela estava prestes a descobrir que ser rainha significava que havia mais em jogo. Catarina estava prestes a cometer o erro mais letal de seu reinado. No entanto, vamos primeiro examinar como o desespero pode transformar até rainhas em peões tolos. Francis Durham era um espectro que teimosamente se recusava a ser esquecido. Cada vez que Catarina avistava seu rosto na corte, seu estômago dava um nó. Ele se aproximava insidiosamente de outros cortesãos, sutilmente aludindo ao passado deles.
Ele buscou emprego, reconhecimento, mas, o mais perigoso, queria que todos se lembrassem de que ele havia estado com a rainha primeiro. Catarina sucumbiu. Ela o nomeou seu secretário, marcando o evento inicial. Posteriormente, chegou Thomas Culpeper, momento em que a história toma um rumo decididamente sinistro. Culpeper personificava o oposto de Durham. Enquanto Durham era ansioso e oportunista, Culpeper exalava frieza, confiança e invencibilidade. Ele era o favorito de Henrique, um jovem bonito cujas ações eram irrepreensíveis aos olhos do rei. No entanto, o que os registros do tribunal não revelam é que Culpeper era um predador. Ele havia sido acusado de estuprar a esposa de um guarda do parque e matar um aldeão que tentou ajudá-la. Henrique lhe concedeu clemência, não uma, mas 2 vezes. Quando esse indivíduo começou a enviar bilhetes a Catarina solicitando favores, que outra opção ela tinha? Negar o fiel aliado do rei? Convidar sua ira, que poderia se transformar em algo mais perigoso? Séculos depois, historiadores interpretariam suas palavras. Meu coração dói sempre que não posso estar em sua presença. Como amor, mas não seria medo. Durante a viagem de verão de Henrique em 1541, Catarina e Culpeper começaram a se encontrar secretamente. Jane Boleyn, Lady Rochford, orquestrava não encontros afetuosos, mas encontros alarmantes e perigosos, facilitando sua ocorrência. Alguém poderia se perguntar por que Jane arriscaria tudo para ajudar Catarina a cometer adultério. A verdade raramente discutida é que Jane era cunhada de Ana Bolena. Ela havia testemunhado a decapitação de uma rainha Howard e possivelmente pensou que estava salvando Catarina, oferecendo uma rota de fuga antes que fosse tarde demais. Alternativamente, ela pode ter se cansado de observar jovens mulheres sendo sacrificadas ao regime Tudor. No entanto, surge uma teoria mais sinistra. Jane poderia estar buscando a decapitação de uma segunda rainha, dado seu papel anterior na queda de Ana Bolena. Imagine esses encontros. Uma Catarina de quase 17 anos sentada em frente a um homem capaz de tirar sua vida com as próprias mãos se ela o desagradasse. Culpeper pressionando, fazendo exigências que ela não podia recusar. Jane Boleyn em vigília, ciente de que a descoberta significaria sua ruína coletiva. A correspondência de Catherine para Culpeper não era uma carta de amor. Desesperada para apaziguar uma figura perigosa, ela escreveu: "Sua enquanto a vida persistir." Palavras fatídicas que mais tarde comprovariam sua sentença de morte. A temporada avançava. Henrique, em crescimento e potencialmente incapaz, permanecia alheio à armadilha de sua jovem esposa em uma rede de ameaças e extorsão. Ele notou sua pele pálida e temeu que ela estivesse doente. Médicos foram chamados para verificar a gravidez, mas a verdade nunca lhe passou pela cabeça. Sua rosa estava sendo devastada por espinhos. No entanto, alguém mantinha vigilância, alguém espionava, alguém registrava detalhes. Em outubro de 1541, o arcebispo Thomas Cranmer emergiu com uma revelação do passado de Catarina Howard. Ele revelou que vários anos antes de sua ascensão como rainha, enquanto residia na casa de sua avó, ela havia sido ligada a 2 homens, Henrique Manox e Francisco Derham. Ele alegou que houve incidentes em aposentos mal iluminados naquela época. Incidentes que demonstravam que Catarina não era uma donzela pura quando Henrique VIII Tolo se casou com ela. Cranmer ouviu em choque. Em 2 de novembro, Cranmer deixou um relato escrito na capela particular de Henrique em Hampton Court, revelando que sua esposa, Catarina, não era a virgem que ele pensava. Ao lê-lo, o mundo de Henrique desmoronou. O ceticismo obscureceu a resposta inicial do rei, mas, à medida que as evidências se acumulavam, o improvável tornou-se incontestável. A tristeza de Henrique transformou-se em uma fúria fervilhante. Em 7 de novembro de 1541, guardas sitiaram os aposentos de Catarina Howard. Ela foi colocada em prisão domiciliar. No entanto, em vez de obedecer, Catarina, de 18 anos, vestida apenas com sua camisola e descalça, fugiu pelos corredores de pedra gélidos do palácio de Hampton Court, chamando o nome de Henrique em desespero, na esperança de alcançá-lo e se jogar a seus pés.
Talvez ele a perdoasse por pequenas transgressões do passado, mas a ordem de Henrique permaneceu firme. Eles nunca mais se encontrariam. Os guardas arrastaram Catarina de volta pelo mesmo corredor. Seus gritos reverberaram pelos corredores, suas unhas arranhando as paredes de madeira em uma tentativa desesperada de escapar uma última vez. Aquele corredor é agora conhecido como a Galeria Assombrada, e as lamentações de Catarina ainda ecoam por lá. A armadilha fechou em 8 de novembro de 1541. Convocada perante o conselho privado, a jovem rainha estava em meio a uma sala cheia de homens que já haviam selado seu destino. O arcebispo Cranmer relatou tê-la encontrado em profunda tristeza e desespero, diferente de qualquer criatura que eu já tenha visto. Ela confessou todos os seus pecados, o abuso sofrido por Henrique Mannix aos 12 anos, o tratamento cruel que Francis Durham, como um marido, repetidamente o faz, e o caso com Thomas Culpeper. Suas opções eram poucas, as evidências eram insuperáveis. A confissão de Catarina transmitiu uma inocência que lembrava a de uma criança admitindo um erro. Ela não conseguia compreender que cada palavra agravava sua situação. Henrique reagiu com severidade imediata. Em 14 de novembro, Catarina perdeu seu título e foi transferida para a Abadia de Sion. 8 dias depois, ela deixou de ser rainha. Thomas Culpeper e Francis Durham foram indiciados por traição e executados em dezembro. Enquanto suas cabeças se decompunham na ponte de Londres, Catarina aguardava sua própria execução. O Bill of Attainder foi emitido em 21 de janeiro de 1542. Catarina Howard e Joana Bolena foram condenadas à morte. Henrique acrescentou uma cláusula única. Qualquer futura rainha que não revelasse seu passado impuro seria considerada culpada de traição. Mesmo na morte, Catarina serviu de advertência para outras mulheres. Em 10 de fevereiro, ela foi transportada de barcaça para a Torre de Londres. Enquanto navegava sob a ponte de Londres, ela teria visto as cabeças em decomposição de seus amantes. 2 dias depois de aqueles que determinaram seu destino terem alimentado corvos, um machado aguardava Catherine Howard em 13 de fevereiro de 1542. Ao amanhecer, ela fez um apelo de cortar o coração na torre, para ensaiar seu discurso de execução no bloco de pedra. O cadafalso de madeira foi levado para sua cela, onde, por horas, essa adolescente que passara a vida buscando agradar aos outros, se ajoelhou e praticou repetidamente sua morte iminente, garantindo que suas palavras fossem impecáveis e que ela não vacilasse. Apesar do machado iminente, ela continuou se esforçando para ser boa o suficiente. Às 9 da manhã do dia de sua execução, 2 guardas tiveram que carregá-la até o cadafalso porque suas pernas não a sustentavam. Testemunhas atestam que ela estava tão fraca que mal conseguia falar, mas conseguiu pronunciar suas últimas palavras, reconhecendo sua merecida punição por ofender a Deus e ao rei. A garota que passou 18 anos dizendo o que os outros desejavam, fez isso uma última vez. O carrasco, habilidoso em sua profissão, desferiu um único golpe decisivo. Catarina Howard, a 5ª rainha de Henrique VIII, encontrou seu fim, mas não encontrou trégua para o sofrimento. Os criados em Hampton Court alegaram ouvir gritos angustiantes ecoando na galeria mal assombrada, um corredor onde Catarina, certa vez, implorou por misericórdia a Henrique. Visitantes descreveram uma mulher espectral vestida de branco, arranhando freneticamente portas que permaneciam fechadas. Em 1999, imagens de segurança capturaram figuras enigmáticas naquele mesmo corredor. Turistas relataram avistamentos de uma garota em trajes Tudor, ainda correndo, ainda clamando por um rei que havia parado de ouvir séculos atrás. A sociedade moderna a rotularia como vítima de aliciamento, manipulação e abuso. Em 1542, ela foi taxada de adúltera e traidora. No entanto, a injustiça mais duradoura persiste. Catarina Howard, rainha da Inglaterra, divinamente ungida, não recebeu nem mesmo um túmulo próprio. Eles descartaram seu corpo sem cabeça em uma cova sem identificação no chão da capela da torre. Nenhuma pedra marcou seu local de descanso, nenhuma oração foi feita e nenhum nome foi gravado na pedra. Restaram apenas terra e cal para acelerar a decomposição.
Reformas realizadas na Torre de Londres no século XIX revelaram ossos sob o piso da capela, mas não eram os de Catarina Howard. Historiadores especulam que o local de seu sepultamento foi intencionalmente ocultado. Cal viva pode ter sido usada para acelerar sua decomposição, possivelmente pelos guardas de Henrique VIII. Dada a sua juventude, seus ossos podem ter se desintegrado mais rápido do que outros. Uma placa de mármore na capela de São Pedro Advíncula agora ostenta o nome de Catarina. No entanto, seus restos mortais permanecem desconhecidos. Eles estavam perdidos, espalhados, não identificados. Pense em uma garota que era imprudente o suficiente para confiar, inocente o suficiente para amar, jovem demais para compreender a natureza letal da política da corte. Ela não merecia isso. Suas transgressões eram as de uma adolescente imatura que aprendeu as regras tarde demais. Ela merecia mais do que desaparecer sem deixar rastros. Até mesmo indigentes recebiam cruzes de madeira. Até condenados tinham túmulos marcados. Catarina Howard, a rainha da Inglaterra que ostentou a coroa, caiu em tal obscuridade que seu local de descanso permanece desconhecido. 5 séculos depois, talvez seja esse anonimato que mantém seu espírito assombrando Hampton Court. Ela não busca apenas o perdão de Henrique. Ela anseia por um lugar para encontrar paz, um nome gravado em pedra e um testamento de sua existência.